Fala galera! Sejam muito bem-vindos! Estamos começando aqui a nossa 50ª aula ao vivo. É isso aí, galera. Já estamos aqui há 50 programas junto com vocês, trazendo muita informação e muito conhecimento. Para quem ainda não me conhece, sou o Joaquim Pfeiffer. Peraí. Parabéns! Êêêê! Tô velho! Ei, que chique! Quer acender a velhinha? Cadê a velhinha pra gente acender, ó? Pra todos! Ei! Tira o bolo pra cá! Calma, tô acendendo a vela. Olha que bonitinho, galera. Tem até um bonequinho falando assim, ó. É parecido comigo. Ei, pra nós, toda a equipe aqui. Um ano! Valeu! Que chique, hein? Chegamos aqui à nossa 50ª aula, surpreendido por todos, pelo parabéns aqui. Eu falei, tava com muita gente aqui no estúdio, né? Os caras deviam estar preparando alguma coisa. Bom, galera, para quem ainda não me conhece, depois desse aniversário de um ano, trazendo informação, muito conhecimento aqui para vocês, eu sou o Joaquim Pfeiffer, fundador da Atom, fundador da Touché Asset Management. Já estou há 18 anos no mercado financeiro e estou aqui para trazer muita informação para vocês toda segunda-feira às 3 horas com o Sacadas de Trader. E para você acompanhar o nosso programa na íntegra, você já sabe. Entra aí no nosso canal do YouTube, tem o link na descrição para você poder participar da nossa comunidade exclusiva, onde você recebe informações em tempo real e informações aí também de tudo aquilo que a gente está analisando. E quando não tem programa, obviamente, só o pessoal da comunidade tem acesso a informações e a um audiocast que a gente envia aqui para o pessoal. Beleza? Bom, galera, vamos começando. Tem surpresa pra Ó, eles também. tem surpresa pra eles também? Conta aí. Posso... Aí, Pode. licença. Quer sentar aqui também, ó? Não precisa. Pega a cadeira. Tá isso abaixo. Aí. Isso. Galera, o link tá com um desconto especial pra quem entrar ao vivo aqui com a gente durante o programa. Muito obrigada. Olha só o microfone aqui. Então, clica no link, enquanto o programa estiver rodando, vocês vão ter 20% de desconto para entrar na comunidade. E quem entrar na comunidade hoje, durante o programa ao vivo, vai ter uma sala especial com o Kim operando ao vivo. Nossa, que chique, nem eu tava sabendo dessa, hein? Pois é, vai trabalhar agora. Não vou trabalhar. Ah, vai sim. Tchau, gente. Não vai ter, não. Até o final do programa, tá, gente? É isso, pode seguir. Boa! Ó, então vocês estão vendo que no aniversário de um ano tem muita surpresa aqui pra vocês. O pessoal já meteu desconto, já botou aqui pra operar com vocês. Enfim, né? O pessoal tá aqui dando bastante trabalho para mim. E eu tô apanhando pra ajeitar o microfone aqui. Espero que não bata. Agora vai. Bom, galera, vamos lá. Então, vamos começar o nosso programa, né? O bloco 1 aqui do nosso programa, né? Bom, visão política mais macro, né? Bom, a parte política aqui, macro, né? Falando sobre juros, começou a cair a ficha do mercado que a gente não deve ter uma queda significativa nos cortes de juros, né? Como a gente já vem aqui falando para vocês e antecipando, ó, contando essa bola aqui para vocês há muito tempo, né? Começou o corte de... A gente aqui falou para vocês pela primeira vez em corte de juros em março, ponto de virada do mercado financeiro também em março, com Bolsa Família e também perspectivas ali de final de aperto monetário ali nos Estados Unidos. Né? A gente aqui comentou antecipadamente aí para vocês sobre tudo isso. Também comentamos há umas 2 ou 3 semanas sobre taxa de juros no Brasil, que dificilmente ela ia ter uma queda significativa enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos continuasse alta. Né? Então, o que a gente está vendo aí de cenário? Taxa de juros nos Estados Unidos deve continuar alta, né? Taxa de juros no Brasil tem pouco espaço para cair, né? Um espaço ainda relevante, né? Porque a gente está em 13,25, a taxa pode chegar aí até 11,5, é um certo alívio, mas bem menos do que o mercado imaginava, né? O mercado já antecipou todos os cortes, projetando uma taxa chegando a 9%.
que não era um cenário realista e os juros começaram a ter um ajuste bastante significativo, né? Então, por isso até que a gente comentou, né, que tinha aquele upside, né, de você virar a mão, né, zerar a mão que você estava vendida, que a gente deu aqui o call de ficar vendido em juros, né, e virar a mão para começar a ficar comprado, né, principalmente no Day 27, perto dos 10%, que tinha bastante upside a partir daquele patamar, né? Agora ele está voltando para 10,5%, a gente não vê aí grande upside para comprar e também não vê um grande upside para vender. Agora o negócio é esperarmos, né, ver se tem algum ponto de desequilíbrio, de estresse aí na curva para a gente voltar a atuar. Então, importante, né, falar sobre isso, né? Falando de juros, né, outra notícia importante, né, que preço dos alimentos pode subir até 8% em setembro, com base no reajuste dos combustíveis, né? Então, atenção a mais esse ponto aí, é um ponto importante, né, porque a cadeia logística brasileira, ela é voltada nos combustíveis. A Petrobras fez um reajuste importante do diesel, como a gente também já havia comentado aqui em quadros anteriores do nosso programa. Então é importante a gente olhar isso daí com bastante atenção. Se a inflação vai voltar a ter uma aceleração igual a gente começou a ver aí nos meses anteriores, no IPCA quinzenal, né, já tendo aí alguns reflexos e surpreendendo um pouco acima do esperado, a gente deve aí de novo, né, ter uma leve retomada da inflação e com isso taxa de juros no Brasil deve continuar alta por mais um tempinho, né? 7 novos países vão ingressar ao BRICS em 2024. Taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% para 3,8%, ou seja, não teve uma variação bastante significativa, apesar dos juros bastante altos. Então mostra que a economia americana continua bastante forte, apesar da taxa de juros bem alta, né? Notícia política, né? Toffoli anula provas que levaram Lula à prisão, né, em acordo ali com a Odebrecht. É muito triste a gente ver isso que está acontecendo no país, mas o amor venceu e já era muito esperado que a gente tivesse um retrocesso bastante significativo em relação aos pontos de justiça que foram feitas e também provavelmente o que a gente deve continuar a ver uma anulação, né, dos valores pagos por essas grandes empreiteiras, né? A JBS já conseguiu uma redução bastante significativa de quase 80% dos valores que ela havia acordado em pagar, né, que eram quase 10 bilhões de reais, isso já virou 1,8 bilhões de reais, provavelmente nem sabemos se eles vão pagar isso, né? Então, uma situação para o Brasil, um retrocesso bastante significativo, né? Um ponto a ficar de olho aí. De acordo com o boletim Focus, economistas esperam PIB e inflação maiores para esse ano, né? O PIB surpreendeu novamente no segundo trimestre, com crescimento ainda em função do agronegócio, né? Que teve crescimento e teve também uma prática de preços praticamente muito importante aí na entrega de toda a primeira safra, porém, para o segundo semestre a gente pode enxergar uma queda bastante significativa, né? Então, no meu ponto de vista, não há uma expectativa, acredito, né, que o Boletim Focus vá errar, né, nessa expectativa de PIB maior para esse ano, né, mas a inflação não vamos errar, né, porque nós aqui falamos desde o começo os riscos que a inflação teria, né, em função de todo esse cenário que foi construído, principalmente em relação ao subsídio que foi dado à gasolina e ao diesel, né? Então, esse subsídio no primeiro semestre acabou, né? Voltaram com os impostos à carga, né? A 100% dos impostos ali, principalmente o ICMS. E também, em função das altas do petróleo, a gente teve um reajuste bastante significativo e a queda do dólar não foi suficiente para amenizar essa pressão. Então, provavelmente, né, a gente deve continuar tendo índices de inflação bastante elevados. Beleza, vamos para o nosso bloco 2. Hoje a gente vai comentar aí também um pouquinho mais sobre inflação, né? O pessoal tem me perguntado bastante aí sobre como é que é feito esse cálculo de inflação, né? Como é que isso pesa no bolso das pessoas.
Eu acho que é muito legal, muito importante explicar para vocês, né, na nossa super aula de hoje, para que vocês possam acompanhar um pouco mais esse indicador e entender um pouco mais dessa questão cíclica de juros. Beleza? Então, beleza. Vamos aqui para o nosso bloco 2. Você que está acompanhando aqui pelo Instagram, não esqueça de entrar lá no YouTube e assinar para que você possa ter o acompanhamento completo. Beleza? Valeu, galera. Fique com Deus. Bom, galera, então como a gente estava falando aqui para vocês, né? Digamos que você tem aí uma renda de 100 e a sua renda passou para 105, né? Ou seja, você teve um aumento aqui de 5%. E o custo aqui da sua cesta, né, de coisas que você consome, passou para 20, ou seja, teve um aumento aqui de 100%, só para a gente facilitar a conta. Então, o que acontece com a inflação de maneira geral? Né? Você teve uma inflação alta e você teve a sua renda não subindo o equivalente ao que aconteceu com a inflação, ou seja, você teve uma perda de poder aquisitivo. Então, quando você tem uma inflação e você não tem uma correção da sua renda proporcional, né, você tem a perda de poder aquisitivo, ou seja, o dinheiro que você utilizava para comprar aquelas coisas está valendo menos. Então, você tem uma desvalorização do seu trabalho, né, uma desvalorização aí da sua renda. Aí, no ano 2, seu salário foi para 110, né? Teve mais aqui uma valorização de 4, alguma coisa, né? Mas desde o inicial, desde esse ano zero que a gente começou a analisar, né? Você teve aqui 10%. E o que aconteceu com a sua cesta de produtos? Continuou em 20, tá? Então, qual foi a taxa de inflação desse período? Foi zero, né? Porque... Bom, pessoal, problemas técnicos aqui, mas acontece, né? Então, continuando aqui a nossa linha de raciocínio, você vai ver lá nas manchetes, né, que a inflação está controlada, né, ou que a inflação passou a ser controlada e que naquele período que foi analisado foi de zero. Mas o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu foi que o preço daquela cesta de produtos que estava sendo acompanhada, ela parou de aumentar. Não significa que aquela cesta de produtos que estavam sendo analisadas, né, ela teve uma queda, né? Então, o que normalmente as pessoas confundem bastante, né? Que a inflação, ela é uma medida a cada 12 meses, né? Ou seja, você tem aí um período de análise, né, do aumento desses preços, aumento ou diminuição de uma cesta de produtos, né? E que você ter uma diminuição da inflação não necessariamente significa que você tenha um aumento do poder aquisitivo, né? Pelo contrário, né? Às vezes você pode ter só uma diminuição, né? Mas o poder aquisitivo continua tendo um desempenho bastante abaixo, né? Quando a gente passa a analisar, né? Se a gente fosse colocar isso aqui dentro de um gráfico, né? Para ficar mais visível, né? E para você entender o que acontece com você, né, se a gente fosse colocar aqui um gráfico de renda e inflação, a gente vai ter algo parecido com isso aqui. Esse aqui é o gráfico da inflação, né? A inflação sobe, depois ela pode estabilizar. E você depois acaba tendo um gráfico, né, da sua renda, né? A sua renda ela vai subindo devagarzinho, devagarzinho. Pode até chegar a ultrapassar aqui esse índice de inflação, né? Porém, né, todo esse período que ela ficou abaixo, né, da inflação acumulada dentro daquela data de zero, né, você teve o que aqui? Perda de renda. Ou perda do poder aquisitivo. Esse gráfico, ele é muito parecido com o que está acontecendo agora, né? Nesse exato momento, quando a gente puxa para fazer uma análise, né, do que aconteceu de 2011, tá,
até 2022, o que acontece? A gente vê que a inflação teve uma elevação bastante importante, né, dentro desse período aqui que a gente está analisando, e a renda do Brasil ela está estabilizada num patamar ainda muito mais baixo. Então, o que isso significa? Significa que as pessoas estão tendo perda de renda, né? Perda do poder aquisitivo. Então, é por isso que você tem a sensação de que as coisas estão ficando cada vez mais caras, né? Por quê? Porque o preço das coisas ela aumentou tanto, ela não voltou e o seu salário, né? Os seus rendimentos, eles estão sendo atualizados abaixo da correção que a inflação teve desde o período. Só para vocês terem uma ideia, né, a inflação medida pelo IGPM nesse período, né, de 2011 a 2022, nos últimos 10 anos, né, está chegando a incríveis 500%. E a medida de crescimento da renda média, né, do salário mínimo, está chegando a apenas 158%. Ou seja, né, você tem um delta aqui importante. Então, por isso que a gente vê cada vez mais, né, dentro desse período, né, um massacre das pessoas reclamando cada vez mais que o dinheiro está ficando cada vez mais curto. E aí ela vê lá na manchete do jornal que a inflação está diminuindo. Mas a inflação está diminuindo não significa que o delta da sua renda está aumentando, está melhorando. Né? Então, o que isso significa? Né? Significa que a inflação está diminuindo, né? Então a taxa de juros ela volta a ter uma queda e aí você tem uma perspectiva de que a renda volte a ter uma leve, um leve aumento. Então esse ponto aqui é importante porque muita gente tem dúvida de como que interpreta a relação de inflação versus juros versus renda na hora de investir. Porque o que acontece? Quando você tem uma inflação que ela é muito rápida, né? Ela tem uma aceleração muito rápida, como foi essa curva de 2011 a 2022, principalmente quando a gente pega essa aceleração maior, né, que a inflação teve de 2020, né, de 2020 a 2021, que o IGPM, por exemplo, subiu 43% num único ano, você não tem um aumento da renda na mesma velocidade. Tanto é que a correção dos salários foi algo em torno de 5,6%. E a inflação foi de 46% só nesse período, de 2020 a 2021. Então, o que isso reflete? Isso reflete em quê? Queda do consumo, isso reflete em queda do poder aquisitivo das pessoas e isso faz com que as pessoas gastem menos, o PIB cresça menos e o Brasil se desenvolva menos. Então, para vocês terem uma ideia da importância, né, das medidas de inflação e como é feito esse controle e como é importante olhar esse delta dentro do gráfico para vocês terem essa interpretação de, pô, bolsa vai subir, não vai subir, ou se juros vai cair ou não vai cair, qual que é a velocidade disso. Beleza, vamos para o nosso bloco 3 aqui. Falando de inflação, terça-feira agora, no dia 12, né, tem dados da inflação brasileira. Quarta-feira tem pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, todo mundo torcendo para ter um aumento gigantesco para os Estados Unidos pararem de aumentar a taxa de juros, né, porque os dados estão vindo muito bons lá, a economia não está desacelerando como o pessoal imaginava. E com isso, juros devem ficar mais altos por mais tempo. Curiosidades e oportunidades, né? Curiosidade importante aqui, né? Uma história legal de um grande trader, do Jorge Soros, que foi trazido aqui pela Thaisa. Bom, importante, né? Uma história legal, uma história aí que é bastante conhecida, mas pode ser que alguns de vocês não conheçam. Ele é o cara que quebrou o Banco da Inglaterra, porque ele é um investidor extremamente agressivo, né? Um pouco diferente aí do Warren Buffett. Né, o Soros ele gostava de concentrar bastante as suas posições e principalmente quando ele enxergava algum tipo de fragilidade dentro do mercado, ele apostava forte contra isso e muito alavancado, né, muito alavancado. Não recomendo esse tipo de alavancagem para todos, né, precisa ter estômago e precisa estar certo para poder fazer a alavancagem, porque a maior parte das vezes quando a gente vê, né, o investidor normal, né,
as pessoas que estão começando dentro do mercado financeiro, elas fazem alavancagem para corrigir um erro delas. Por exemplo, né, as pessoas às vezes acabam comprando mal o dólar ou vendendo mal, né, o dólar ou o índice, e aí para arrumar aquela posição elas acabam aumentando, né, se alavancando, fazendo o famoso preço médio, né, sem qualquer tipo de fundamento, apenas com a ideia de sair rápido da operação. Bom, não foi o caso de Soros, né? Para quem não conhece, ele apostou muito forte contra a libra esterlina em 92, né? E ele conseguiu aí um ganho de $1 bilhão nessa operação e ele quase quebrou o Banco da Inglaterra, né? Simplesmente porque ele enxergou uma fragilidade dentro das transições ali que a Inglaterra estava passando por aquele momento em função de taxa de juros também, né? E ele viu que o Banco Central inglês tinha poucas reservas para segurar o câmbio naquele patamar que ele estava naquele determinado momento, enxergando aí uma supervalorização da libra em relação ao dólar, e aí ele acabou acertando muito bem o cenário, né? E fazendo com que o Tesouro Britânico perdesse alguns bilhões de dólares para tentar segurar o câmbio e teve que fazer diversas medidas, entre elas aumentar a taxa de juros mais rapidamente, né, em função desse descolamento de fundamento entre a sua moeda e a taxa de juros e de câmbio daquele determinado país. Então, muito interessante a história, né, mostrando aí o quanto um trader pode ser agressivo caso esteja com o seu planejamento, controle de risco e gerenciamento em dia. Bom, galera, oportunidades aí, né? Nada de novo, né, em relação ao que a gente vem analisando. As principais posições aí é Usiminas e Vale, né, que já tiveram uma boa valorização aí, a Vale saindo de novo dos R$60, voltando aí perto da casa dos R$70. A Usiminas estacionada aí perto dos 6,80, uma excelente oportunidade, né? Um dado interessante, né? Alguns fundos globais importantes andaram comprando agressivamente a Ternium, né? Que é a nova controladora da Usiminas, né? Uma empresa argentina controladora da Usiminas, né? Então atenção, porque isso é uma compra indireta da Usiminas, que hoje é a maior posição dessa empresa que assumiu o controle da Usiminas recentemente. Então atenção aí com isso, porque é bastante importante aí analisar esses movimentos aí, e é um ativo que está bastante depreciado, né? Principalmente em função de que há uma desaceleração econômica, né, importante em curso, porém, né, a Usiminas está muito bem administrada, com uma dívida líquida que é uma vez a geração de caixa da companhia, então com certeza faz dela uma grande oportunidade. DI, câmbio e bolsa indefinido, né, oscilando aí dentro desse patamar dos 117 a 120 mil pontos. Então, enquanto não tiver uma definição mais clara, né, dos rumos da política econômica de juros, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né, o negócio é aquele famoso bunda na parede, já que a gente não tem aí um cenário de estresse para estar posicionado ou comprado ou vendido dentro desses mercados. Beleza? Bom, para a próxima semana, quarta-feira, tem decisão de taxa Selic. Provavelmente a gente deve manter o ritmo de corte em 0,5%. Né? Não deve ter nada de novidade nisso. O comunicado do Banco Central é que ele deve continuar cortando a taxa de juros e a gente mantém a nossa previsão para um encerramento para esse ano com uma taxa de juros perto de 11,5%. Beleza, galera? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana aí para vocês e tamo junto aí. E acontecem, problemas acontecem aqui, porém estamos aqui. Bom, pessoal, o pessoal tá falando aqui também para lembrá-los, né, que há um link com essa super promoção aí do 1 ano do nosso super sacada de trader, né? Promoção onde você vai ter um descontão e você vai poder ter acesso a operações exclusivas. Então,
assine já! Valeu, galera! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!